Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê, o ser humano não vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Feche os teus olhos, peça para Deus falar com você nesta noite. Senhor meu Deus, essa é a tua palavra. Meu Deus, fala conosco, Pai. Que a tua palavra venha nos levar além, meu Deus, daquilo que nós podemos sonhar ou imaginar. Em nome de Jesus, Pai, que cada coração esteja aqui, Senhor, aberto para receber da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, usa a minha vida, Pai, como instrumento nas tuas mãos, para falar daquilo que o Senhor quer dizer a cada vida, a cada coração nesta noite, destes que estão aqui, daqueles que de casa nos acompanham. Que a tua palavra, meu Deus, entre em cada vida, Pai, e faça a transformação que o Senhor deseja para cada um de nós, em nome de Jesus. Diga amém. Assente-se no seu lugar. Cutuca essa pessoa do lado e fala assim para ela: presta atenção. Agora fala com voz de profeta, de quem está vivo. Fala assim: presta atenção, porque Deus vai falar comigo hoje. Amém? Olha só, o profeta Saul foi até a casa de Jessé. Esse é o contexto que nós estamos lendo. Foi até a casa de Jessé para ungir ali um novo rei. Anteriormente havia sido ungido o rei Saul, e Saul estava governando. Só que Saul havia feito algumas coisas erradas, e ele ainda não havia se arrependido, e ele não se arrependeu. E ele ainda disse que ele ouvia a voz de Deus, diferente do profeta. Ele ainda quis teimar com o profeta, e Deus se desagradou de Saul. Deus se desagradou de Saul e chamou Samuel e falou: Samuel, você vai ungir um novo homem, uma nova pessoa, que eu escolhi para ser o príncipe desta nação, para reinar sobre esta nação. E então o profeta Samuel vai até a casa de Jessé, onde ele recebe a instrução. E Jessé faz passar diante de Samuel todos os filhos que ele ia apresentando, desde o mais velho até o mais novo, até que quando chega no último e Deus fala: não é nenhum desses. Então Samuel questiona Jessé: Jessé, acabou os filhos, Jessé? Porque Deus mandou eu aqui, tem que ter mais. E Jessé fala: não, tem mais um, está lá no campo, o mais moço está apacentando as ovelhas. E então o profeta Samuel fala: então manda chamar ele, porque depois que ele vir aqui, então nós vamos comer juntos. E aí tem gente que pega a palavra e fala: tá vendo, os outros filhos de Jessé estavam tudo à toa, jogando videogame no quarto, estava no celular, outro estava no TikTok. Não é nada disso. A função do filho mais novo era cuidar das ovelhas. Todos aqueles filhos já haviam passado por isso, mas a função do mais novo era cuidar das ovelhas do pai. Mas não era o rebanho premium do pai, não. Eram as piores, as ovelhas com defeito, as mancas, as cegas, as com problema. O filho mais novo, ele aprendia com o pior do rebanho do pai. Por isso que Davi estava no campo, porque aquelas ovelhas davam muito trabalho. Fala para quem está do seu lado: aquelas ovelhas
davam muito trabalho. Você já viu ovelha que dá trabalho? Não olha para o lado, não é o momento de você cutucar ninguém do seu lado. Mas você já ouviu uma ovelha que dá trabalho? Eram aquelas que Davi estava cuidando. Era a função dele cuidar daquelas ovelhas. Então Samuel manda chamar, e Deus fala para Samuel: Samuel, não é o seu olhar, não é como você vê que eu enxergo. Eu enxergo o interior do homem, mas o homem enxerga por fora. E não é assim que a gente enxerga, irmãos. Nós enxergamos o que está por fora, Deus vê o que está lá dentro. Mas por que Deus falou isso para o profeta Samuel? Porque anteriormente, anos antes, ele havia ungido a Saul. Só que Saul era o que agradava ao povo. A palavra que nós lemos hoje de manhã diz que Saul, ele dava nos ombros de toda a nação. Ele era um homem muito alto, grande, homem de guerra. E todo o povo dava aos ombros dele, então ele era muito grande. Então aquilo agradava aos olhares do povo, e foi aquele que o profeta Samuel ungiu naquele momento para reinar sobre Israel. Mas aqui, nessa situação, então, Davi é ungido, recebe a unção. A palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor tomou conta, se apossou do corpo de Davi, e naquela época o Espírito Santo, ele fazia parte da vida de pouquíssimas pessoas, apenas daqueles que iam governar ou dos profetas, somente desses. Não é como hoje, que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, e a palavra diz que nesse momento em que nós recebemos Ele como Senhor e Salvador, que nós declaramos isso publicamente, que o Espírito Santo ele habita dentro de nós. Nós nos tornamos morada do Espírito, todos nós. Mas naquele momento Davi foi ungido, mas ele não assume o trono, porque havia um homem sobre o trono chamado Saul, e Davi iria assumir o trono muito mais tarde. Mas nós precisamos entender que mesmo um homem de Deus, como era Davi, um homem que foi ungido, escolhido por Deus, que Deus se agradou dele, viu o coração dele e escolheu ele, esse homem também pode ser falho. E Davi, ele sofre queda na vida dele. Todos nós passamos por quedas, não passamos? É ou não é, irmãos? De manhã eu dei o exemplo do tropeço. Quem já não tropeçou na rua? Quem já tropeçou na rua? Meu Deus do céu, que feio, hein? É feio, né? A gente passa uma vergonha. Quem já caiu no chão depois que tropeçou? Aí fica pior. A vergonha, meu Deus do céu, você não sabe se você sai rolando, se você simula um infarto, mas talvez piore as coisas. Mas é vergonhoso demais. Você fala: meu Deus do céu, por que eu fui cair? Por que eu tropecei? Mas o tropeço de Davi foi algo muito pior do que essa brincadeira. Davi, ele se engraçou com uma mulher. Ele, do palácio dele, na folga do rei, ele viu uma mulher tomando banho na casa dela, e ele gostou daquela mulher. Ele mandou chamar a mulher até a casa dele. Só que aquela mulher, ela era casada, irmãos. Presta atenção. Davi, um homem escolhido por Deus, já estava reinando no palácio nesse tempo, já era rei sobre Israel, e ele se agrada de uma mulher que ele não deveria nem ter olhado. Uma mulher casada. Ele manda chamar, e a palavra de Deus nos fala que ele forçou ela, ele teve relações com ela, porque ele era o rei, poderia mandar matar. E aí essa mulher volta para casa, e aí ela manda um recado para o rei: rei, estou grávida. E o marido estava na guerra. E aí Davi, ao invés de ir para os pés do Senhor, pedir misericórdia, porque ele havia feito besteira, ele se afunda ainda mais. Ele faz mais besteira ainda. Abre a sua Bíblia lá em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 11. E por que eu estou falando tudo isso para você? Para você entender do que nós estamos falando. Fala assim comigo: unção do alto. Fala de novo: unção do alto e atitude. É a segunda parte da mensagem. A primeira foi pregada de manhã. Unção do alto e atitude, parte 2. Lá
no capítulo 11, fala a respeito dessa relação que ele teve com essa mulher chamada Batseba. E lá no versículo 14, olha o que Davi manda fazer com o marido dessa mulher. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. Ele havia mandado Urias voltar para casa, para ver se Urias ficava com a mulher dele, para que quando a criança nascesse, Urias falasse: não, eu voltei para casa, tive relações com ela e sou o pai da criança. Não, Urias fez o quê? Ele falou: eu não posso entrar na minha casa e descansar enquanto o meu exército, o meu povo, os meus irmãos estão na batalha lutando. E Urias passou a noite na porta. Davi entrou em desespero. Olha o que Davi faz. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. Na carta escreveu o seguinte: ponham Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois deixem-no sozinho para que seja ferido e morra. Olha isso. Tendo sitiado a cidade, Joabe pôs Urias no lugar onde sabia que estavam os homens valentes. Irmãos, e aqui a desgraça foi enorme, porque Urias, ele fica sozinho na batalha, ele é morto na batalha, o rei é avisado, aí Davi ainda, parece que toda a palavra de Deus se cumpre, né? A palavra de Deus diz que um abismo leva a outro abismo, que leva a outro abismo. Enquanto a gente não bate no fundo do poço, parece que não para de fazer besteira. E aí Davi chama a Batseba, fala: agora a Batseba vem morar comigo, porque a viúva grávida de Urias, agora eu vou cuidar dela. Para que ele ficasse bem diante dos olhos do povo, ele traz Batseba para ser mulher dele. Só que, aos olhos de Deus, irmãos, nada fica encoberto. Fala para quem está do seu lado: nada fica oculto. Depois de Davi tomar todas essas decisões erradas, um homem, um profeta chamado Natã, e aqui não era o profeta Samuel, um profeta chamado Natã, ele vai até Davi, e conta uma história para Davi. Eu quero ler essa história com você, 2 Samuel ainda, capítulo 12, 2 Samuel capítulo 12, a partir do versículo 1, olha só o que o profeta Natã, ao se encontrar com Davi, ele fala: o Senhor enviou Natã a Davi, e Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com os seus 2, comia da sua comida, bebia do seu copo, dormia nos seus braços, ele a tinha como filha. Certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois, para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre, e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas, e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Olha só, irmãos, Natã fala para Davi: Davi, esse homem rico aqui que fez essa atrocidade é você, porque Deus deu para você cidades, Deus dá para você um reino, Deus deu para você as esposas que você quisesse ter, e você ainda vai pegar a esposa de um homem que estava na guerra. E aí Natã então declara que a espada do Senhor esteja sobre a sua casa, e sobre toda a sua descendência, todos vão morrer. Olha que palavra dura, irmãos. Sabe, a gente comete erros na vida, comete ou não comete? Levanta a mão, pecador. Nós pecamos, nós erramos, nós tomamos decisões erradas, nós não fazemos o que precisamos fazer, nós fazemos aquilo que não precisa fazer. Mas o que a gente faz com isso? O que a gente faz depois? A gente se afunda mais ainda?
A gente continua errando, até bater com a cara no chão? Ou a gente erra e a gente começa a tomar decisões diferentes para a gente não errar mais? Como é que tem sido o nosso comportamento diante de Deus? O que nós temos decidido a cada dia, apesar dos erros? Nós temos decidido continuar errando? Ou a gente se arrepende e fala assim: Deus, eu não quero mais errar. Lá fora, o mundo fala assim: há-se arrependimento. Fala mais alto: há-se arrependimento. Aí a pessoa iria morrer, é isso? É isso que diz o ditado: há-se arrependimento matasse, então a pessoa ia morrer. Mas segundo a palavra de Deus, olha o engano do mundo. Segundo a palavra de Deus, o arrependimento traz vida. Quando eu me arrependo, significa que aquilo que eu fazia, eu deixo e não faço mais. Então, começou a acontecer algo em mim que é uma transformação de vida. Então, quando eu me arrependo, eu deixo as coisas velhas para trás, e eu creio que Deus está construindo tudo novo na minha vida. E quando é o momento de se arrepender? Agora. Já. É no momento que você tem consciência que você fez algo errado. É já, não é depois. Eu vou me arrepender depois. Não, peraí. Então você está negociando com Deus. Então você acha que dá para negociar? Dá para você continuar fazendo errado até um determinado momento, e aí em algum ponto da sua vida você vai falar: não, agora eu não vou mais errar. Cuidado. Se isso entrou no seu coração, toma cuidado. Porque a palavra de Deus diz que a nossa vida é como um sopro. Quando você menos espera, acabou. Será que dá tempo? Será que dá tempo de se arrepender? Será que dá tempo de deixar os velhos hábitos? Será que dá tempo de sequer falar: Senhor, me perdoa? Às vezes não dá. Às vezes você não consegue. Porque é tão rápido, irmãos. As coisas acontecem tão rápido. Tão rápido. E aí o tempo passa, a gente não acorda, a gente não presta atenção, e a gente sofre consequências que a gente não precisaria sofrer. Enquanto a gente não muda o nosso comportamento, as coisas não mudam, irmãos. Nós falamos muito disso nos 12 dias. Se eu quero resultados diferentes, eu preciso ter atitudes diferentes. Não adianta eu esperar um resultado melhor do que o ano passado, do que o ano anterior, do que a década passada, sendo que eu vou fazer as mesmas coisas iguaizinho, tudo igualzinho eu fiz no ano anterior, na década anterior. Que resultado que eu vou ter diferente? Não, porque as coisas vão melhorar. Para de se enganar. Para de mentir para você mesmo. O que vai melhorar se você não melhora? O que vai mudar se você não muda? Não, porque o governo, para de dar desculpa. Porque o governo isso, porque o governo aquilo. É você que controla a sua vida. Que governo que está mandando em você? Que está impedindo você de mudar a sua vida? Nenhum, irmãos. As pessoas, às vezes, elas ficam dando desculpas. Mas Natã falou para ele, versículo 7. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi sobre Israel, eu o livrei das mãos de Saul, eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. Também eu lhe dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias o Heteu, você tomou por mulher a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Heteu para ser sua mulher. Eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Olha só, irmãos, que palavra dura que Deus deu a Davi. Que palavra pesada. Imagina Deus falando isso para você: eu vou acabar com a sua vida, eu vou fazer você sofrer, a sua vida vai ser um martírio.
porque você fez algo errado. Imagina isso, irmãos. Que terrível para nós, se nós buscamos de Deus algo melhor, se nós buscamos de Deus uma vida melhor, uma transformação, uma renovação. Não é à toa que você está sentado aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus. Mas olha, o que Davi fez? Salmos. Aqui ele escreve o Salmo 51. Olha só. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi foi clamar a Deus: Deus, tem misericórdia, me perdoa pelo que eu fiz de errado. Lava, me limpa, me purifica, me transforma. Davi era homem como nós somos, ser humano como todos nós somos. Mas a palavra de Deus diz que Deus olhava para Davi e tinha nele alguém com o coração de Deus. Deus gostava de Davi. Apesar das palavras duras, Deus amava Davi. Às vezes a gente recebe palavras duras, não recebe? Quem aqui já ouviu uma palavra dura do pai, da mãe? Você não ouviu é porque é dodói. Quem nunca ouviu uma palavra dura de um pai e de uma mãe? Quem nunca? A gente já ouviu. Por quê? Ao longo da vida a gente aprende. E se o pai e a mãe chamam a atenção, vou fazer biquinho, vou ficar dodóizinho? Não, eu vou entender que meu pai e minha mãe me amam e querem o melhor para mim. E quando Deus chama a atenção de Davi, é para que Davi mude o seu comportamento. O que Deus espera de Davi é uma transformação. Porque Deus tinha um plano muito grande para Davi. Lembre-se, hoje de manhã nós falamos, Deus fez promessas sobre a vida de Saul, promessas grandiosas sobre a vida de Saul. E tem um lugar biblicamente o que nós estamos cantando: quem tem promessa morre antes de cumprir a promessa. Saul morreu antes das promessas se cumprirem. Deus cancelou tudo. Deus cancelou, ele fez besteira, não se arrependeu, continuou fazendo besteira. Deus falou: vou acabar com esse cara, a vida dele vai se encerrar, porque senão ele vai levar o meu povo para o inferno. E Davi, ele chama a atenção de Davi, como Saul teve a atenção dele chamado, chama a atenção de Davi. E Davi faz a oração a Deus: Senhor, me purifica, me limpa. É o Senhor quem pode apagar as minhas transgressões. É o Senhor quem pode mudar a minha história. E olha o que ele diz no versículo 17 do Salmo 51. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Davi foi aos pés do Senhor, foi rasgar o seu coração diante de Deus, falar: Deus, eu fiz besteira. Deus, a minha cabeça não estava no lugar. Deus, olha para a minha vida e me cura, me sara, me transforma, me renova, mas eu preciso do Senhor. Irmãos, tudo que Deus prometeu a Davi, que viria a morte sobre a casa dele, veio. O mal veio sobre a casa de Davi, mas Deus poupou Davi. E deu a oportunidade de Davi continuar no caminho. Continuar. Porque Davi, ele se arrependia do mal que ele fazia. Davi fez outras besteiras na vida. Mas o se arrepender é você de deixar de fazer aquilo que você fazia de errado e não fazer mais. Então Davi não errou mais dessa maneira. Davi não cometeu mais o mesmo erro. Ele mudou o comportamento dele. Fala para quem está do seu lado: Davi mudou o comportamento dele. Ele mudou. Erramos em outras coisas? Erramos na vida, irmãos? Erramos. Mas o meu pai falava um negócio que eu guardei para a minha vida. Meu pai falava assim que errar é humano, mas
continuar errando a mesma coisa é burrice. A gente erra, irmãos, mas eu vou tropeçar num negócio que está no meio do caminho. Aí no dia seguinte eu vou passar naquele lugar de novo, eu tropeço de novo. Espera aí, você já não tropeçou antes? Vai tropeçar de novo? Aí no outro dia tropeça de novo, fala, pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada, e não é que o negócio está no meio do caminho. Ou você tem que arrancar aquele treco, ou você tem que prestar mais atenção. Não é assim? Alguma atitude precisa ser tomada. Mas o que a gente não pode é ficar tropeçando nos mesmos erros, continuar fazendo as mesmas coisas erradas e achar que tudo vai ser maravilhoso. Mudança de comportamento. Fala comigo, atitude. Então Davi, num determinado momento, ele erra de novo. Ele manda contar o povo e os soldados. Ele manda fazer uma contagem e Deus se irrita com aquilo, porque o intuito de Davi em contar era se ensoberbecer com o tamanho do exército. Olha só, Deus conhece o coração. E então Deus manda uma praga, uma peste sobre o povo, sobre a lavoura, sobre os animais, sobre tudo. E então Davi, ele fala assim, eu preciso sacrificar a Deus, fazer um sacrifício ao Senhor, para que isso cesse. O profeta vai até Davi e fala para ele, olha, você vai fazer isso, isso e isso. E então Davi vai numa determinada terra para pegar aquela terra, os animais que ali estavam, a plantação que ali estava, para fazer um sacrifício a Deus. Mas olha o que Davi faz, abra sua Bíblia lá, em 1 Crônicas, capítulo 21. Por que eu estou lendo a respeito disso? Porque de manhã nós falamos a respeito de Saul, e Saul fez as coisas do jeito que ele achava que deveria fazer, e teve consequências catastróficas na vida dele. 1 Crônicas 21, a partir do versículo 21. Davi, ele vai se encontrar com Ornã, e no versículo 21 acontece o seguinte: quando Davi estava indo ao encontro de Ornã, este olhou e viu Davi, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra, e Davi disse a Ornã, dê-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Venda-me este lugar pelo seu devido valor, que o rei meu senhor a tome para si, e faça dela o que bem quiser. Eis que dou os bois para o holocausto, o debulhador de cereais para a lenha, e o trigo para a oferta de cereais, dou tudo. Porém o rei Davi disse a Ornã, não, eu vou comprar pelo seu inteiro valor, porque não tomarei o que é seu para dar ao Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Olha só, irmãos, lembra a história de Natã falando para Davi? Lembra do rico e do pobre? O rico pegou a ovelhinha do pobre e ofereceu em sacrifício. Davi falou, eu não vou pegar o que não é meu para sacrificar a Deus. Olha só, aprendeu ou não aprendeu? Mudou o comportamento ou não mudou? Ele era o rei, irmãos. O rei, ele pode todas as coisas. Ele pode chegar num lugar e falar, isso aqui é meu agora, pronto, acabou. Mas ele falou para Ornã, não, Ornã, eu vou pagar o preço, porque não tomarei o que é seu para dar ao Senhor, nem oferecerei holocausto que não custe nada. Davi pagou a Ornã por aquele lugar 7 quilos e 200 gramas de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, que lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Deus respondeu Davi. Deus recebeu a oferta de Davi. O Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Cessou a praga, cessou a peste. Quanto que Davi pagou por aquela terra? Fala assim, 7 quilos e 200 gramas de ouro. Fala de novo, 7 quilos e 200 gramas de ouro. É ouro que não acaba mais, irmãos. 7 quilos e 200 gramas. Aí eu fui ver a cotação do ouro hoje, para eu poder ter uma noção. Olha só o valor, eu deixei anotado aqui, 3.800.000
R$ 866.904. Quase 3.900.000 reais, irmãos, Davi pagou por aquelas terras, para que ali fosse feito um sacrifício a Deus. Baratinha a terra? Um lugar tranquilo, simples, humilde. Quase 4 milhões de reais no preço atual. 4 milhões é dinheiro, irmãos? Não sei nem que tamanho que dá isso de pilha de dinheiro. Mas imagina naquela época quanto era. Imagina naquela época o quanto isso era mais valioso. Irmãos, quando nós vamos sacrificar a Deus, nós precisamos fazer o nosso melhor. Fala para quem está do seu lado, o melhor, nada abaixo disso. O melhor. O que é o melhor, irmãos? É aquilo que está nas suas condições. Quando canta louvor, e você levanta a sua mão, levanta assim não, levanta a mão, com vontade, o melhor, para Deus o melhor, fala assim comigo, para Deus, o melhor. Não é na hora que está tocando louvor ficar assim, canta pelo amor de Deus, abre a boca, dá o seu melhor, entrega o seu melhor louvor, pula, dança, grita. Sabe por que cada um faz um solo aqui no altar, faz solo na bateria, faz solo no baixo, faz solo até no negócio que cai no chão, sai um som bonito, sai bonito, porque é para louvar a Deus, o melhor. Tem que ser o melhor, irmãos. Agora a gente vai fazer aquele louvorzinho xoxo. Não, irmãos, solta a voz, põe para fora. Pastor, mas eu não canto muito bem. Você acha que eu canto muito bem? Tá ruim pra caramba. Mas dentro daquilo que eu consigo fazer o meu melhor, eu me esforço e entrego o meu melhor. Agora, posso melhorar? Posso, então vou continuar fazendo de qualquer jeito? Não. Se eu posso melhorar, eu vou melhorar. Então, irmãos, quando nós vamos fazer algo para Deus, seja a entrega do dízimo, seja a entrega da oferta, seja o que for que eu vou fazer na casa de Deus, eu vou dar o meu melhor. Pastor, o meu melhor é pouco para quem? É pouco para o rico? É pouco para o bilionário? Às vezes o seu melhor é muito para quem não tem o que você tem. Compreende isso? Deus não precisa de esmola, e eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando da sua glorificação, eu estou falando do levantar das suas mãos, eu estou falando do seu esforço, da sua entrega pessoal. Deus não precisa da sua esmola. Deus detesta resto, porque Ele não dá resto para ninguém. Já imaginou se começar a pedir para Deus uma bênção, e Deus te entrega um resto? Um prato sujo para você lamber? Não é isso que Deus entrega. Concorda comigo? Agora eu vou entregar para Deus o meu resto? Quando eu já não tenho mais nada? Sobrou aqui, eu vou entregar isso aqui para Deus. Não, Deus em primeiro lugar, o reino em primeiro lugar. E Davi aprendeu a lição, irmãos. E ele vai até a eira de Ornã, e ele fala, eu quero comprar essa terra aqui. Eu vou comprar, eu vou pagar para você o preço dela, porque aqui eu vou sacrificar a Deus. E ele paga o preço justo daquela terra, ele paga o preço inteiro daquela terra, o valor de comércio, o valor comercial daquela terra. Ele não fica negociando, jogando para baixo, de forma alguma. Davi fala, não, se eu vou fazer para Deus, eu vou fazer por completo, eu vou fazer bem feito. E o resultado? A oferta que Davi preparou para Deus foi aceita por Deus. Nós lemos de manhã, e eu quero que você leia agora Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Fala sobre Caim e Abel. Versículo 2. Gênesis 4:2 diz assim: Depois deu à luz a Abel, o irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. E aconteceu que ao final de um certo tempo,
Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Olha só, a palavra de Deus diz que Caim era agricultor e Abel tinha a criação de ovelhas. Não é isso que a palavra diz? Abel tinha a criação de ovelhas e Caim agricultor. Então a profissão de cada um, o trabalho de cada um está bem definido. Mas depois de um certo tempo, Caim levou do fruto da terra para Deus, para ofertar a Deus, e Abel levou do seu rebanho para ofertar a Deus. Tudo bem até aí? E aí pessoas às vezes querem inventar texto onde não tem, porque o que a palavra de Deus diz é só isso, e elas inventam que Caim pegou fruto amassado, podre, jogado no chão, que não servia para nada. Está escrito isso? Não está escrito isso. Mas nós precisamos entender que Caim foi levar uma oferta a Deus, e Abel foi levar uma oferta a Deus. Os dois foram levar a oferta daquilo que eles produziam, fruto do seu trabalho, tanto Caim quanto Abel. Quantos estão comigo, estão entendendo? Diga amém. Só que Deus deixa muito claro na palavra dele que ele se agradou de Abel e de sua oferta, e ele se desagradou de Caim e de sua oferta. Então o que Deus não vai receber é a oferta, mas Deus vai receber o nosso coração. Aqui precisa estar preparado, aqui precisa estar ligado no Senhor, em primeiro lugar, porque senão, tudo que eu for fazer a Deus, Ele não vai receber. Seja o levantar das minhas mãos, eu posso pular, eu posso dançar bonito, eu posso sorrir bonito, eu posso dar glória a Deus alto. Se Deus me rejeitar, todo o resto vai ser rejeitado também. Está compreendendo? Então, não foi o motivo da oferta de Caim que fez ele ser rejeitado. Não! Deus rejeitou o coração de Caim que estava mal. Mas Deus recebeu Abel e a sua oferta. Então, quando nós estamos próximos de Deus, quando nós nos achegamos ao Pai, então tudo que nós fizermos para Ele, Ele vai receber. Compreendeu isso? Saul fez oferta a Deus, Deus rejeitou. Davi fez oferta para Deus, Deus aceitou. Compreenda isso. Não é o que você entrega, mas como você entrega. Não é o que você traz diante do altar ou você faz na igreja, mas como você faz na igreja e no altar. É aqui, faz toda a diferença. Você pode trazer sacos e sacos de dinheiro aqui e Deus vai rejeitar. Pastor, mas o que vai ser feito? A igreja vai usar, vai investir, vai comprar coisa, vai pagar conta, tal. Mas Deus não vai receber, porque o dinheiro movimenta. E o que Deus recebe? Deus recebe. E o que a igreja faz? A mesma coisa. Paga conta, investe, compra coisa. Isso aí. Entendeu, irmãos? O que muda é o seu relacionamento com Deus. Como você está com Deus? Pergunta para quem está do seu lado. Como é que você está com Deus? Como é que está? Você responde para você mesmo. O fim da vida de Davi, o fim da vida de Saul foi trágico. Se lançou sobre a espada, se matou, tirou a própria vida. Depois de ver os 3 filhos morrendo perto dele, ele tira a sua própria vida. E o fim da vida de Davi? Tudo que Deus havia prometido para Davi se cumpriu, inclusive as coisas ruins. Mas Davi, ele clamou por misericórdia. Ele falou: Senhor, apaga as minhas transgressões. Senhor, muda a minha história. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu me arrependo, eu não vou fazer mais. E aquela mulher Batseba que se tornou esposa dele, perdeu o filho nasceu e morreu. Nasceu e morreu a criança. Mas, logo depois, Batseba ficou grávida de novo. E ela deu à luz a um filho, e Davi e Batseba tiveram um filho chamado Salomão. Conhece o rei Salomão? O homem mais sábio do mundo, o homem mais rico do planeta. Filho de Davi com Batseba.
continuou o reinado, que construiu o primeiro templo. É esse. Você vê que Deus transforma aquilo que era para ser maldição em bênção. Deus transforma aquilo que era para ser a perdição da vida deles em algo extraordinário. Deus, Ele transforma as coisas. Deus transforma tudo. Para você entender o que aconteceu, 1 Crônicas, abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 17. 1 Crônicas 17, a partir do versículo 11, diz assim: quando se cumprirem os seus dias, e você for para junto de seus pais, Deus falando para Davi, então farei surgir depois de você o seu descendente, um dos seus filhos, estabelecerei o seu reino, este edificará um templo para mim, e eu estabelecerei para sempre o seu trono, e lhe porei por pai, e ele me será por filho, não tirarei dele a minha misericórdia, como a retirei daquele que foi antes de você, Saul, mas eu confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Jesus, o nosso Salvador, é descendência de Davi, a raiz de Davi. Jesus, que morreu por mim e por você, é descendência de Davi, é descendência de Salomão. Irmãos, a nossa história hoje só pode continuar aqui porque lá atrás um homem se arrependeu e ele pôde dar origem ao nosso Salvador. Todo esse plano, irmãos, era para Saul. Todo o plano da redenção era para Saul. Saul interrompeu o plano, mas pode ser que alguém tente errar no meio do caminho e parar as coisas de Deus, mas Deus, Ele sempre tem uma saída. Fala para quem está do seu lado: Deus sempre tem uma saída. Então não pare, não seja você aquele que vai impedir o agir de Deus, seja você um instrumento nas mãos do Senhor, para que tudo aconteça bem. Agora eu pergunto para você, Saul recebeu uma unção, Davi recebeu uma unção. Se fosse para você escolher qual unção você gostaria de receber sobre a sua cabeça, você escolheria a unção de Saul ou a unção de Davi? Qual unção? Pergunta para quem está do seu lado, qual unção você escolheria? O que essa pessoa respondeu para você? Que unção você escolheria? O profeta é o mesmo, Samuel. A unção veio de Deus para os dois. A unção é a mesma. Fala para quem está do seu lado, a unção é a mesma. O que muda é a atitude. Unção do alto e atitude, irmãos. A unção que Saul recebeu foi a mesma unção que Davi recebeu. O que mudou entre os dois foi a atitude que eles tomaram na vida. Irmãos, a gente pode derramar um balde de 20 litros de óleo na cabeça de alguém. Isso vai mudar a vida da pessoa? Se a atitude não for transformadora, não importa quanto de óleo se derrame, não é o óleo que vai fazer a diferença, mas aqui, o que está dentro do coração.